gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rei e hoje eu tô de volta pra conversar com vocês sobre um livro que eu li recentemente, que quando eu terminei eu pensei, cara, esse é o livro que leitores que gostam de livros como A Paciente Silenciosa vão, assim, adorar, vão simplesmente devorar essa história, assim como eu. Eu sei que A Paciente Silenciosa é um livro que divide um pouco as opiniões. Tem algumas pessoas que gostam, outras que não gostam, mas se você gosta desse estilo de livro em que você vai ter um thriller que vai se basear no relacionamento entre psicólogo, né, psiquiatra e um paciente, eu acho que o livro de hoje vai te agradar. Aqui no caso, eu vou conversar com vocês sobre Caçadores de Sofrimento, do Rafael Becker. E eu já adianto que esse aqui é um livro super, super bem escrito. A forma como ele é narrado é muito intrigante, muito instigante. Os capítulos são super curtos, então a leitura voa. E cada capítulo é fechado com um acontecimento ou uma informação que faz um gancho gigantesco pro capítulo seguinte. Então, é aquele tipo de leitura que você entra num círculo vicioso, sabe? Você já termina um capítulo querendo saber aonde vai dar, sabe? Aquela última informação que você teve no capítulo anterior. Falando um pouco sobre a trama de Caçadores de Sofrimento, aqui a gente tem um thriller psicológico, né? Em que a gente vai acompanhar a história pela perspectiva de dois personagens. No caso, esses dois protagonistas são apresentados pra gente já num manicômio, que aqui no caso é o manicômio judiciário de Presidente Prudente. Pelo que eu andei pesquisando, esse manicômio ele é fictício, ao que tudo indica não existe um manicômio em Presidente Prudente, mas é num ambiente assim que a história vai passar boa parte da narrativa. E já no começo do livro nós conhecemos a Júlia, que é uma psicóloga que tá indo começar o seu tratamento com um dos pacientes dela, que é o João. Então o João, ele foi diagnosticado com esquizofrenia depois de ter sido também acusado de cometer um crime brutal. Então, ao que tudo indica, ele é a pessoa responsável por esse crime, mas ele diz que não foi ele e ele começa a dar justificativas do que teria acontecido, né, que levou ele até o momento desse crime e, assim, alega, né, a sua inocência o tempo inteiro. Depois que ele é diagnosticado com esquizofrenia, ele é levado então para esse manicômio e ali nessa instalação existem outros presos que também sofrem de diferentes distúrbios mentais que a doutora Júlia também trata. Então agora ela tá começando a tratar com o João depois de um evento que ele sofreu com o seu médico anterior, em que ele teria supostamente ali atacado seu médico, então agora ele vai começar um novo tratamento com a doutora Júlia. E já na primeira consulta dos dois, já na primeira interação que eles vão ter, o João vai falar pra ela que, na verdade, ele é inocente do que ele tá sendo acusado, que existe todo um porquê por trás de tudo isso, e que pra que ele chegue até o momento da noite em que ele teria cometido aquele suposto crime, ele precisa apresentar pra ela todas as peças do quebra-cabeça, pra que, né, as peças vão sendo encaixadas ali com a narrativa e toda a imagem se forme e ela conseguir entender como que ele foi parar ali no manicômio. Então é a partir daí que a gente tem a narrativa voltando para o passado, em que em cada sessão que a médica e o paciente vão tendo ali um com o outro, ele vai contando mais sobre essas informações do passado dele. É a partir daí que a história começa a ter uma narrativa do passado pela perspectiva do João, onde ele vai contar tudo que aconteceu na vida dele desde que ele era muito criança. A Júlia já começa a querer cortar essa ideia, porque ela fala, olha, cometeu o negócio agora, você foi, sabe, fez o negócio agora. E ele fala, não, mas a gente precisa voltar lá atrás para eu poder explicar desde o momento em que tudo começou a acontecer na minha vida para que eu chegasse até o momento em que eu tô agora. E é assim que em cada sessão que a médica vai ter ali junto com o seu paciente é que nós vamos tendo, né, um pedaço da narrativa do passado do João e do que aconteceu na vida dele para que ele chegasse até o momento atual. Então a gente vai começar a entender que quando o João era criança, começaram a acontecer alguns, vamos dizer assim, alguns eventos trágicos na vida dele, sabe? Desde que ele era bem criança, tava lá com seus, acho que 8, 9 anos, vários eventos traumáticos aconteceram na vida dele, em diferentes momentos, né, da vida, e ele começou a perceber que desde a primeira vez que a primeira grande tragédia aconteceu, sabe, no entorno dele, ele percebe a presença de um homem, e daí ele vai caracterizar esse homem, né, um homem careca, que anda com uma luva específica, é um cara que anda com um paletó e uma roupa muito, assim, fora do que se espera, do clima que tá lá fora, né. Ele vai narrar aqui que, inclusive, no primeiro contato dele, tava fazendo um calor, assim, surreal, porque tava no meio do verão, e o cara tava ali, né, de terno e tal, como se nada tivesse acontecido, e, tipo, tranquilão, no meio do calor de terno. Então, ele começa a perceber que em várias ocasiões, né, em todos esses eventos da vida dele, que foram muito traumáticos e muito, assim, realmente brutais, esse cara tava presente. E em certo ponto da vida dele, ele passa a investigar essa pessoa, que em diferentes momentos ali da vida dele vai se fazer presente, e ele começa a fazer umas conexões muito surreais, umas conexões que
ao que tudo indica, não tem como fazer sentido, sabe? Tipo, ele começa a ficar muito intrigado com a figura desse cara, porque as coisas que ele tá descobrindo sobre, né, essa figura, sobre essa pessoa, não fazem sentido. E ao mesmo tempo, faz, porque ele começa a conectar esse cara com diversos outros acontecimentos. E a partir daí, ele passa a entender ali, né, nas investigações dele, que essa não é a única pessoa. Existem outras pessoas como esse cara que já apareceram na vida dele em diferentes ocasiões, todas elas assim bem, sabe, assim bem traumáticas mesmo. E é assim então que a gente vai acompanhando, né, a narrativa da vida do João, em que a gente vai acompanhar não só os eventos que têm relação com esses homens que ele vai denominar de caçadores de sofrimento, mas também outros acontecimentos. Então a gente tem aqui como seria uma narrativa dele próprio contando a sua história de formação, sabe? Desde que ele era criança até a vida adulta. E ele vai denominar de caçadores de sofrimento porque justamente esses homens, né, esses caras super enigmáticos, eles estão relacionados com situações de muito sofrimento, tá? Não só na vida dele, mas na vida de outras pessoas também. Enfim, toda essa questão envolvendo esses caras vai intrigar muito ele, só que a Júlia, que é a pessoa que tá ali, né, ouvindo a história, no começo das sessões ela tá muito cética, né, ela tá só achando que é realmente uma injeção de linguiça ali dele, até, sei lá, chegar em algum ponto que ele acha que é crucial da narrativa, mas com o passar da narrativa do João, ela passa, aos poucos, a, vamos dizer assim, se envolver com essa narrativa, no sentido de que o que ela achava que talvez fosse a alucinação do paciente dela não seja bem, sabe, não seja muito por aí. Então a própria doutora Júlia passa a fazer ali, né, as próprias pesquisas dela, sabe, com relação a tudo isso que o João tá narrando, e a história vai ficando cada vez mais intensa, cada vez coisas novas vão acontecendo, informações novas vão surgindo e ela vai ficando cada vez mais envolvida com a história do paciente dela. E é aí que eu vou parar de falar, porque é um livro que eu acho que você precisa muito ir acompanhando junto com os personagens pra saber aonde vai chegar. E também é muito importante que você leia pra você entender certinho como que essas peças se encaixam, porque é exatamente o que o João fala lá no começo do livro. Conforme ele vai narrando a história, que novas informações vão surgindo, a gente vai fazendo, sabe, conexões sobre o que aconteceu na vida dele, e tudo isso vai culminar com um final que, assim, muito, como eu posso dizer, que foge um pouco do gênero só do suspense. Eu não quero falar muito pra não estragar nenhuma experiência, mas eu acho que, inclusive, o final vai surpreender várias pessoas, porque o autor foge um pouco, assim, daquilo que a gente esperaria. Só isso que eu posso dizer. Aqui a gente vai ter algumas descrições de cenas que são, assim, deu muita agonia, tá? Não é nada violento, não tem nada, assim, muito chocante no sentido de violência e tal, mas o autor vai inserir aqui alguns elementos dentro da história que, de você imaginar, como você vai imaginando o que ele tá narrando, vai te dando uma aflição, assim, pelo menos eu fiquei muito aflita enquanto eu lia, enquanto ele descrevia o que tava acontecendo ali com os personagens, e eu terminei o livro realmente muito impressionada com essa história, porque eu não tava esperando que eu fosse ficar tão, sabe, presa nessa trama. Eu terminava os capítulos querendo saber o que ia acontecer em seguida na vida do João, o que tinha acontecido, no caso, no passado, e o que ele tinha feito pra chegar até o manicômio, né, o que ele fez pra levar ele pra prisão. Eu queria muito saber o que ele tinha feito pra ter ido preso, entendeu? Pra ter sido condenado e como um esquizofrênico. Então eu só posso dizer que as peças vão se encaixando, as coisas vão fazendo sentido, e quando tudo se encaixa no final do livro, assim, que você tem tudo explicado, é realmente muito interessante, sabe? É muito legal de perceber como tudo estava conectado desde o começo. E é um livro super intrigante, eu não conseguia largar, sério, é um livro muito viciante. E é uma história que, pra quem gosta, né, dessa construção entre paciente e médico, né, psiquiatra, psicólogo, eu acho que vai curtir muito essa leitura. O final do livro, ele tem muito mais foco na médica, eu posso dizer isso também. Enfim, eu acho que é uma leitura que vai super, né, surpreender os leitores que gostam do gênero. E, sério, gente, capítulos curtíssimos, você lê, você não sente. É um livro que realmente me surpreendeu muito positivamente e eu recomendo bastante pra você que gosta de suspense, que gosta de livros que fogem, né, da curva, assim, do que a gente já espera, que tem um final mais surpreendente. Então eu deixo aqui a recomendação pra vocês. Eu vou deixar o link pra compra aqui na descrição do vídeo. Aproveita pra me contar aqui se você já leu ou se tem vontade de ler o livro, se você ficou com interesse depois de eu ter comentado aqui a respeito. Como eu falei, o link vai estar aqui na descrição. E eu também vou deixar linkado aqui embaixo o perfil do autor, do Rafael Becker, né, que também escreveu um outro livro que se chama O Homem Sem Face, que, confesso, fiquei muito curiosa, primeiro pelo título e segundo, né, porque eu já conheço o trabalho dele, então já fiquei interessada aí em conhecer outras histórias. Então, caso eu leia em algum momento futuro, eu volto pra comentar com vocês também o que foi que eu achei. Mas era isso que eu tinha pra vocês hoje, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa recomendação. Comenta aqui embaixo o que você achou, né, da premissa do livro, da proposta, se você ficou com interesse em ler. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse por tudo. Muito obrigada, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.